minha gente, a questão é assustadora, inquietante. Uma em cada 4 mulheres já passou por violência em nosso país. Nos últimos 12 meses, 1.600.000 mulheres sofreram algum tipo de assédio. Vamos tratar disso? Na verdade, a questão precisa ser tratada e permanentemente entre nós até sairmos dessa gravíssima situação. A mulher, a violência, os direitos não respeitados e todo esse quadro de desassossego social que estamos vivendo. Pois bem, além dos dados assustadores, eu repito apenas um deles, 536 novos casos por dia no Brasil de problemas de agressão, de assédio, etc, para com a mulher. E esse 8 de março, ele não nasce por acaso e nem é uma data de festejo comercial. O 8 de março, ele surge exatamente no bojo de várias lutas. Por exemplo, 125 mulheres morreram em 1911 numa manifestação, num protesto, numa situação de greve, porque viviam em situação absolutamente precária. Tinham, afinal de contas, que trabalhar 15 horas por dia, 16 horas por dia, uma condição de trabalho muito precário, um salário dos mais aviltantes. Isso tudo no início dessa grande revolução industrial, além do trabalho infantil. Mas é preciso recordar que em 1909, nós já tivemos uma manifestação que reuniu, no chamado Dia Nacional da Mulher, que passou assim a ser dominado, 15.000 mulheres em Nova York. Mas é em 1910 que começa a surgir efetivamente um movimento na chamada Segunda Conferência das Mulheres Socialistas, e aí aos poucos vai se instalando, como aconteceu em 1911, depois em 1917, para 1918 ter a data já do Dia Internacional da Mulher, e que oficialmente a ONU vai reconhecer, que vai, portanto, institucionalizar em 1975. Então vamos verificar que a questão da luta da mulher é uma questão tão sagrada e importante, ela vem desde o final do século XIX, vai avançar muito no início do século XX e vai ter só em 1975 a consagração como Dia Internacional da Mulher e, acima de tudo, para fazer referência a lutas já conclusas e, principalmente, reunir energia, denunciar as lutas inconclusas, porque há muita violência, ainda há muita injustiça nesse campo. Então, nós estamos vivendo na questão da mulher o visível e o invisível. O invisível eu acabei de citar. Repito, 1 em cada 4 mulheres passou por alguma violência no Brasil no ano passado. E não é diferente do que está acontecendo neste ano. Então, o movimento socialista, que teve esse papel tão importante na primeira década e até a segunda década do século passado, trouxe para todos nós a importância de que pudéssemos ter políticas públicas, que nós pudéssemos ter definições de lei, que nós pudéssemos, afinal de contas, enfrentar a desigualdade de gênero e de raça. Esta é uma luta que prosseguiu durante décadas e décadas e décadas. E o movimento feminista teve um papel decisivo. E o movimento feminista que começa praticamente no final da década de 50, na década de 60 e vai avançando cada vez mais, a ditadura, que também tinha uma desconsideração muito grande com toda a questão ligada ao social e também, portanto, com a questão da mulher, nós tivemos a Assembleia Nacional Constituinte. E eu preciso aproveitar para reconhecer quanto que nós avançamos no Brasil pela luta continuada da mulher brasileira e que muitas destas conquistas estão contempladas na nossa Carta Maior, na Carta Magna do Brasil. Mas eu não posso deixar de fazer o reconhecimento do que significou, por exemplo, já o surgimento em 1985 do Conselho Nacional de Mulheres, e daí logo em seguida os estaduais e em muitos municípios os conselhos municipais. O que significou o movimento Nós e a Constituinte, movimentado no Brasil inteiro pelas mulheres. Mas eu vou aproveitar até para registrar aqui de forma muito adequada
campanha que se fez à época, porque os mais jovens desconhecem, e muitos dos mais antigos até já esqueceram, mas alguns slogans foram marcantes naquele período pré-constituinte e durante a constituinte. Por exemplo, diferentes sim, mas não desiguais. Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Constituinte sem mulher fica pela metade. E assim foram chamando a atenção dos vários outros setores da sociedade brasileira para suas pautas. Inclusive eu registro aqui a riqueza, porque fui constituinte e quero trazer esse testemunho, e atuei intensamente nessa questão da mulher, na questão evidentemente ligada com também o problema do racismo, e também a outra questão ligada a todos os tipos de discriminação. Então essa posição que tive na Constituinte me permite, por exemplo, fazer aqui um aplauso ao lobby do batom, assim denominado daquelas constituintes agregadas com outras mulheres, que atuavam de maneira intensa em cima dessa pauta. Mas eu não posso deixar de registrar que foi uma paranaense, a Moema Vieser, que em 26 de agosto de 1987, em plena Constituinte, no plenário maior da Constituição, que levou a iniciativa popular dos direitos da mulher. Portanto, foi um movimento que envolveu milhares e milhares de homens e mulheres do Brasil numa proposta de iniciativa popular dos direitos da mulher. E qual foi a resultante disso tudo? Foi o momento que mais o Brasil avançou no que diz respeito aos direitos e obrigações dos homens e mulheres, com destaque para as conquistas da mulher. Vou citar algumas, porque é fundamental numa hora como esta, quando nós estamos nesse momento do Dia Internacional da Mulher. O 8 de março, o mundo inteiro reconhecendo o que significa esse dia de lutas, de reconhecimento. Por exemplo, a licença maternidade de 120 dias é conquista da Constituição. A licença paternidade de 8 dias, a proibição de discriminação em razão do sexo, a plena igualdade entre homens e mulheres, a igualdade no acesso ao mercado de trabalho e na ascensão profissional, a igualdade salarial entre homens e mulheres por trabalho igual, a proteção estatal à maternidade e à gestante, direito à creche para criança de 0 a 6 anos, igualdade de direitos previdenciários e aposentadoria especial para mulheres, igualdade na sociedade conjugal, liberdade no planejamento familiar, direitos sexuais e produtivos, reconhecimento da união estável como entidade familiar, direitos à posse de terra para o homem e a mulher independente de estado civil, garantia de mecanismo que coibiam a discriminação étnico e racial, coibição da violência na constância das relações familiares, entre outros avanços. Então eu estou citando o que significa esse conjunto como nenhuma outra Constituição nos últimos tempos contemplou na luta da mulher e, portanto, fazendo com que nós tivéssemos uma Constituição nova, uma Constituição cidadã, da cidadania feminina, da cidadania masculina, das cidadanias coletivas, inclusive. Por isso eu quero tomar liberdade que muitas leis surgiram e foram acontecendo, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Estupro, a Lei do Feminicídio, a Lei da Importunação Sexual e assim vai por diante. Por quê? Porque inclusive a ONU, que lá, repito, em 1975, declara e oficializa o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e é a mesma ONU que agora, mais recentemente, depois de várias outras iniciativas, acaba numa ação conjugada de 193 países, inclusive o Brasil, de construir 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo que o objetivo número 5 é exclusivamente para alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vou repetir, é o Brasil que assina, junto com mais 192 países, a questão de gênero, que é o objetivo ODS 5. Esse objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável tem 17. Todos são interconectados e interdependentes. Então nós firmamos esse compromisso, nós temos todo esse histórico da Constituinte brasileira, com milhares e milhares e milhares de mulheres, com tudo isso de mobilização e de conquistas. Nós ainda estamos patinando
diante dessa crescente violência sobre a mulher, e ainda o não reconhecimento do que está no artigo 5º da Constituição, homens e mulheres iguais, sem qualquer distinção. Em outras palavras, será que é possível nós irmos para um retrocesso como estamos vivendo agora? Não respeitando um documento máximo como esse da Assembleia Nacional Constituinte? Não reconhecendo que a ONU, através de 193 países, firmam esse compromisso, inclusive de um objetivo de desenvolvimento sustentável especial para a questão de gênero? Será que a gente vai continuar vendo essa violência acontecer? É por isso que nesse momento é preciso dizer com todas as letras que já temos uma Constituição, temos uma organização como a da ONU, com várias decisões e encaminhamentos, com direitos e obrigações que todos nós temos, das leis que falei há pouco, mas aí tem um detalhe importante. Isso fica claro, que se nós avançamos nesses últimos momentos, nesses últimos meses, ou nesses últimos 2 anos, nós estamos patinando. E está recrudescendo em alguns casos. E eu pergunto, por que isso acontece? Porque não bastam boas leis, e as nossas são muito boas. A Lei Maria da Penha foi considerada por organismos internacionais como uma das melhores do mundo. É preciso ter a legislação, e temos que até torná-las ainda mais forte, mais consistente. Mas é preciso compreender que a questão é cultural também. Nós temos que acabar com essa postura de uma masculinidade tóxica, que envenena e que se considera proprietário da companheira, da mulher. Nós não podemos deixar de, portanto, compreender também a transversalidade, a interconexão. A questão da mulher, ela está ligada à questão de saúde, à questão de educação, à questão de segurança. Quero tomar liberdade de dizer que não é possível que nesse país nós estejamos condenando a questão de gênero. A questão de gênero, a questão da mulher, tinha que estar nas salas de aula para que nós possamos mudar pela educação e pela cultura. Para que muitas vezes o menino já aprenda desde cedo a respeitar a menina colega de escola. Que a gente possa compreender o significado que tem, pois, quando a gente vê que precisamos na sala de aula tratar mais de equidade. Nós temos que ter mais referências sobre o respeito às meninas, à mulher. Portanto, é preciso que a gente possa compreender que a proteção, o fim da violência, isso é um problema, portanto, muito forte culturalmente falando. Não são só leis, e não apenas só a prisão, mas é preciso aumentar muito mais. E dar um outro exemplo, ainda na área da própria repressão. Nós só temos 8% dos municípios brasileiros que têm delegacia da mulher. Até onde nós vamos com isso? Então é nesse sentido que eu vou tomar liberdade de trazer aqui a palavra recente de uma jornalista que escrevia sobre as agressões sofridas por uma jornalista por parte do presidente da República. O presidente da República tem que se modelar. Ele tem que ser até no seu ritual e no seu dia a dia exemplar, porque todos observam. Quando o presidente da República faz um comentário negativo, violento, fascista, racista, ele não está fazendo uma conversa no boteco entre meia dúzia de homens. É o presidente da República, com rádio, televisão, jornal e rede social. Ele está, portanto, fazendo uma demonstração, nada modelar para o menino, para a menina, para o homem, para a mulher. Nunca na história brasileira nós tivemos uma manifestação presidencial tão vulgar como tivemos e estamos tendo no que diz respeito à questão de gênero e à questão da mulher. Isso é preciso mudar, porque assim, o 8 de março é o dia de comemorar conquistas, mas reagrupar energias, fortalecer a luta, porque a luta da mulher é a luta dos humanos para uma sociedade melhor.